Sindam todos cumprimentados. Aqui é Mohamed Faiz Soufo, aluno de Contabilidade e Auditoria. Hoje vamos falar da norma 2, demonstração de fluxos de caixa. Iremos falar do conceito, objetivos e âmbito, benefícios, caixa e equivalentes de caixa, apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. O que é uma demonstração de fluxo de caixa? A demonstração de fluxo de caixa é um dos relatórios mais importantes, porque ela mostra toda a entrada e saída de dinheiro de uma empresa durante um período. O objetivo é as demonstrações de fluxo de caixa têm o objetivo de avaliar a liquidez, ver se a empresa tem dinheiro para pagar suas dívidas ou não. Tem o objetivo de analisar o financiamento, que é entender de onde vem o dinheiro, operações, empréstimos ou donos, explicar o caixa, mostrar o que causou a mudança no saldo de caixa, conectando saldo inicial e final. Um dos objetivos mais importantes é apoiar a tomada de decisão, que fornece informações vitais para investidores e credores, ajudando-os a prever as capacidades futuras da empresa de gerar dinheiro. Âmbito: uma entidade deve preparar uma demonstração de fluxos de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-las como parte integrante das suas demonstrações financeiras para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras. O âmbito das demonstrações de fluxo de caixa define as regras que determinam a sua aplicação e apresentação. Ele estabelece quem deve preparar todas as entidades que elaboram demonstrações financeiras para fins gerais, investidores, credores, etc. O que deve ser incluído? A demonstração de fluxo de caixa deve apresentar a movimentação de caixa de forma completa, cobrindo as 3 atividades principais operacionais, de investimentos e de financiamento. Como deve ser feita? A norma específica os requisitos de apresentação, como a possibilidade de utilizar um método direto ou indireto. Em poucas palavras, o âmbito da demonstração de fluxo de caixa garante que este relatório seja preparado de forma padronizada e obrigatória, o que torna a informação sobre o fluxo de caixa das empresas mais confiável e comparável. Benefícios: uma demonstração de fluxo de caixa, quando usada em conjunto com as restantes demonstrações financeiras, pronuncia informações que permitem aos utilizadores avaliarem as alterações nos ativos líquidos de uma entidade, a sua estrutura financeira, incluindo a sua liquidez e solvabilidade e a sua capacidade para afetar as quantias e os
as suas quantias e os períodos dos fluxos de forma a adaptarem-se às alterações das circunstâncias e às oportunidades. A informação histórica de fluxo de caixa é muitas vezes usada como um indicador da quantidade, período e grau de certeza dos fluxos de caixa futuros, e também utilizada para verificar a correção de avaliações passadas dos fluxos de caixas futuros e para examinar a relação entre a rendibilidade e o fluxo de caixa líquido, bem como o impacto das alterações dos preços. Mas existem muitos benefícios, como a gestão interna da empresa, quanto para utilizadores externos, como investidores e credores. Temos aqui alguns exemplos, ou seja, alguns benefícios: a avaliação da liquidez e solvabilidade, melhor tomada de decisão, análise da estrutura de financiamento, comparação e previsão, transparência e a transparência. Caixa. O que é caixa? Caixa compreende dinheiro e depósitos à ordem. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo de grande liquidez que são provavelmente convertíveis em caixa e que são sujeitos a um risco insignificante de alterações de valores. Ou seja, a caixa refere-se ao dinheiro disponível em mão e aos depósitos à vista em bancos. É o ativo mais líquido de uma empresa. Equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são detidos com o propósito de satisfazer compromissos de caixa de curto prazo e não para realizar investimentos ou qualquer outro propósito. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, deve poder ser prontamente conversível em caixa e estar sujeito a um risco insignificante de alterações de valor. Assim, o investimento geralmente qualifica-se como um equivalente de caixa somente quando se vende a muito curto prazo, como por exemplo 3 ou 2 meses. Em outras palavras, equivalentes de caixa são ativos financeiros de alta liquidez e de curto prazo que podem ser convertidos rapidamente em dinheiro. Eles são considerados equivalentes de caixa porque o seu valor tem pouca probabilidade de mudar, o que significa que o risco de perda é muito baixo. O objetivo principal destes ativos não é o investimento, mas sim a gestão da caixa da empresa. Características principais: alta liquidez. Podem ser convertidas em dinheiro de forma imediata e sem esforço. Curto prazo. O vencimento, data em que se tornam exigíveis.
é no máximo de 3 meses após a data de aquisição. Baixo risco. O risco de o seu valor mudar significativamente é mínimo. Exemplos comuns: depósitos a prazo, dinheiro depositado em banco por um período curto, até 3 meses. Títulos do Tesouro, título de dívida de curto prazo emitido pelo governo. Fundos do mercado monetário, investimentos em fundos de alta liquidez. Agora iremos falar da apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa explica como a empresa gerou e usou seu dinheiro. Existem 2 métodos para a sua apresentação. O método direto, que mostra as entradas e saídas de caixa operacionais de forma clara, e o método indireto, que ajusta o lucro para chegar ao fluxo de caixa. A demonstração é sempre dividida em 3 seções: operacionais, de investimento e de financiamento. Aprofundando mais o assunto sobre a apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa, podemos dizer que a norma permite 2 métodos. A escolha não afeta o resultado final, mas a forma como a informação é apresentada. O primeiro método, que é o método direto. Este método mostra as principais entradas e saídas de caixa das operações de forma clara. É mais fácil de entender para a maioria dos utilizadores, como por exemplo, recebimento de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos a empregados. O segundo método é o método indireto. Este método é mais comum na prática, pois é mais fácil de preparar. Ele começa com o lucro líquido de demonstração de resultados e faz ajustamentos para transformá-lo em fluxo de caixa operacional. Isso é feito adicionando despesas que não envolveram saída de dinheiro, como a depreciação, e subtraindo receitas que não envolvem entrada de dinheiro. Estrutura de demonstração. Independentemente do método escolhido para as operações, a demonstração de fluxo de caixa é sempre dividida em 3 seções principais. Como já havia dito, fluxo de caixa das atividades operacionais, que mostra o dinheiro gerado pelas operações do dia a dia da empresa. Fluxo de caixa das atividades de investimento apresenta os fluxos de caixa de compra e venda de ativos de longo prazo. Fluxo de caixa das atividades de financiamento mostra o dinheiro de transações com credores, empréstimos e proprietários, capital social, dividendos. Ao final da demonstração, o saldo final de caixa e equivalentes de caixa deve ser igual ao valor apresentado no balanço patrimonial, comprovando a consistência dos relatores. Vamos para aqui com um caso prático das demonstrações de fluxos de caixa. Temos aqui a Companhia Ilustrativa S.A., que a demonstração
consolidada dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de NN-1. Aqui diz fluxo de caixa das atividades operacionais. Nos fluxos de caixa de atividades operacionais incluem os recebimentos dos clientes, os pagamentos a fornecedores e pagamentos ao pessoal. E nos pagamentos de clientes temos os seguintes valores para o ano corrente: 600. Temos os seguintes valores para o ano corrente: 694.319 para recebimentos de clientes, e no ano N-1, que é o ano anterior, temos 486.597. Pagamentos e fornecedores, menos 345.407. Para o ano N-1 temos menos 210.714. Pagamentos ao pessoal, 103.000, e no ano N-1 temos 83.000. E a caixa gerada pelas operações são 2.245.912 para o ano atual, e temos 192.883 para o ano anterior. E esse aí é o valor gerado pela caixa, é o valor da caixa gerada pelas operações. Temos aqui também os pagamentos respectivamente à aquisição de ativos tangíveis, aquisição de ativos intangíveis, que fazem parte do pagamento, fazem parte ao fluxo de caixa de ativos de investimento. Temos também, como eu havia dito, o recebimento a respeito a empréstimos e outros financiamentos obtidos, pagamentos respectivamente a reembolso de empréstimos e outros financiamentos obtidos, juros e ganhos similares, dividendos. Isso faz parte do fluxo de caixa das atividades de financiamento. Os empréstimos e outros financiamentos obtidos fazem parte do fluxo de caixa das atividades financeiras. E na caixa líquida usada nas atividades de financiamento, temos a variação de caixas e equivalente de caixa, a caixa e equivalente de caixa no início do período. Temos caixa e equivalente de caixa no fim do período, que temos as notas anexas, fazem parte integrante destas demonstrações financeiras. A nossa aula termina por aqui. Quem tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários.